Hoje nós vamos falar a respeito da gente se lembrar de algumas coisas. Tem algumas coisas que Deus espera que a gente deixa para trás, para que a gente não fique meditando nessas coisas. Mas existem algumas outras coisas que Ele espera que a gente se lembre, mas não apenas uma vez ou um dia, mas para o resto das nossas vidas. É incrível que, às vezes, diante de um novo desafio ou diante de um novo problema, a gente tende a se esquecer da fidelidade de Deus para conosco no passado. Não é assim? Às vezes, quando a gente está dentro de uma situação difícil, ou como a gente diz, quando a gente está no olho do furacão de uma situação difícil, a gente fica com a nossa visão meio embaçada. E a gente tende a se esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por nós no passado e a gente fica o quê? Com medo, não é? Medo dele falhar conosco, medo dele não ser fiel conosco, medo da palavra que ele nos deu não se cumprir em nossas vidas. Mas hoje é dia da gente se lembrar. E eu queria ler junto com você o texto que está lá em 2 Timóteo. Vamos ler comigo? 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. Paulo está falando assim para Timóteo, olha, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só que interessante, gente. Quando Paulo escreveu isso aqui para Timóteo, Timóteo provavelmente estava passando um dos momentos mais difíceis da vida dele. Por quê? Nero tinha acabado de se tornar o imperador de Roma. E a gente sabe, né, pela história, Nero era um tirano que perseguia e matava cristãos. Ele não gostava de cristãos. E Timóteo era pastor local ali de uma das maiores igrejas da época. Então, imagino que Timóteo era um alvo ali muito grande para Nero. Imagino que Nero tinha seus olhos ali em Timóteo. Então, agora pensa comigo, Paulo está escrevendo para Timóteo que está numa situação difícil e complicada e está falando para ele se lembrar. E ele fala assim, ó, torno a lembrá-lo. Isso no grego significa assim, recordar, reunir lembranças repetidamente. Ou seja, não é se lembrar uma vez, não é se lembrar, uma vez durante toda a sua história. Não, é se lembrar repetidamente. Agora eu penso assim dessa forma, todas as vezes que a gente gosta muito de um filme, a gente não assiste o filme assim várias vezes. Ou então, quando a gente gosta muito de uma certa cena de um filme, a gente não assiste aquela cena e muitas vezes a gente até decora as falas dos personagens, né? De tanto que a gente gosta daquilo e a gente quer se lembrar daquele momento que é tão legal num filme, numa série, mexeu às vezes conosco, com as nossas emoções e a gente gosta. Não é assim? Gente, com Deus e com a nossa história nele, precisa ser da mesma forma. A gente precisa ter em nossa mente essas cenas repetidamente de todas as vezes que Deus interferiu na nossa história, que Deus entrou em cena e Ele lutou em nosso favor. A gente precisa se lembrar todas as vezes que Ele nos protegeu contra uma cilada do inimigo. A gente precisa se lembrar todas as vezes que Ele nos salvou. A gente precisa se lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz, que é motivo suficiente para a gente confiar em Deus como nosso Deus, Salvador, protetor e misericordioso. Mas a gente sabe que não foi só isso que Ele fez, porque Ele continua demonstrando a sua bondade e misericórdia para conosco todos os dias. Então, se você parar para pensar, você tem muitos motivos para se lembrar. Então, diante de um desafio, né, de uma situação difícil, você precisa entender o seguinte, bom, eu provavelmente já passei por uma situação difícil assim na minha vida. Ou então eu já passei por problemas muito mais difíceis que esse. E Deus não esteve sempre comigo ao meu lado? E Deus não esteve sempre comigo me protegendo? E Deus não esteve sempre comigo me ajudando? Por que agora seria diferente? Então eu quero te encorajar hoje, meu irmão, a lembrar, lembre-se. E a pergunta é, mas pastora, por que lembrar? Para que lembrar? O que essas lembranças vão produzir em mim, para mim?
diante de dilemas difíceis da vida, essas lembranças vão te encorajar para andar em fé, vão te impulsionar para ser corajoso, assim como o texto diz aqui em 2 Timóteo. Essas lembranças são poderosas para que você possa atingir um novo nível de fé em Deus, para que dessa forma você nunca deixe de acreditar que o mesmo Deus que te libertou, que cuidou de você, que te ajudou no passado, Ele é Deus hoje e pode fazer a mesma coisa na sua história, no seu problema, na sua situação. Não existe furacão que seja grande demais para que Ele não possa intervir. Não existe situação que seja difícil demais para que Ele venha intervir em sua ajuda, em seu favor. Então hoje eu estou aqui para te encorajar a lembrar. Lembre-se, tira um tempinho seu, às vezes você tá assim, pastora, mas está difícil demais. Essa situação que eu estou passando está me consumindo. Olha, dê um passinho para trás, porque lembra quando você está no meio do furacão, você vê tudo de uma forma meio embaçada? Dê um passinho para trás, passe tempo com o Senhor, sabe? Dedique tempo ali na presença dEle e faça um exercício junto comigo de se lembrar. Sabe, assim como você se lembra ali de todos os filmes legais que você já assistiu, para um pouquinho e começa a se lembrar de todas as vezes que Ele veio à sua ajuda e te resgatou de situações difíceis. Assim, eu tenho certeza que você vai sair encorajado para enfrentar qualquer tipo de situação que tiver aí no seu caminho, à sua frente. Lembre-se que a palavra nos diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. Todas as vezes, porque o nosso Deus nunca perde. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.